Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Iremos dar continuidade ao nosso preparatório ETE, o preparatório para a Escola Técnica Estadual, tá bom? Nós já estamos na nossa nona aula, já estamos quase terminando aí geometria. Hoje iremos falar de homotetia de figuras planas, mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho que é para receber os novos vídeos, as atualizações, tá bom? Então vamos lá, começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, eu não vou dar teoria, pois a teoria de homotetia é bem parecida, né, semelhante na verdade, com a de ampliação e redução, tá? Então, como eu sempre faço em toda aula, 6 questões, essas questões são questões que já caíram na prova da ETE e também são questões parecidas, tá bom? Então hoje nós iremos direto para o exercício. Então vamos começar com essa primeira aqui, que diz o seguinte: a professora desenhou um triângulo, como no quadro abaixo. Em seguida, fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Aí vem a pergunta. Alguns alunos responderam: Fernando, os lados terão 3 centímetros a mais cada um, já os ângulos serão os mesmos. Pessoal, perceba, ele está multiplicando, então não pode ser a mais, não é? Não é isso? Então, que se fosse a mais, eu estaria somando, eu estaria botando 3 centímetros nos seus lados. Então, logo de cara, aí ele está errado, né? Os lados terão 3 centímetros a mais, não, eles serão multiplicados 3 vezes o seu tamanho, a sua medida, tá bom? Então, Fernando aqui respondeu errado, tá bom? Vamos para o outro. Gisele, os lados e ângulos terão suas medidas multiplicado por 3. Pessoal, é o seguinte, se tratando de homotetia ou ampliação e redução, um único elemento que não é modificado são os seus ângulos, tá? Os seus ângulos eles permanecem os mesmos, até porque neste caso de homotetia ou ampliação e redução, eles são aí figuras semelhantes, né? Por isso que seus ângulos aí são congruentes, são iguais. Então Gisele falou que os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicado por 3. Não, só que será multiplicado por 3 são seus lados, os seus ângulos permanecerão os mesmos, tá bom? Então Gisele errou, tá bom? É falso. Vamos para Marina. Marina diz o seguinte: a medida dos lados eu multiplico por 3, isso mesmo. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas? Claro, né? Nós estamos falando de homotetia, aí a ampliação e redução ele mantém os seus ângulos, pois a figura essas figuras, tanto para ampliação como para redução, eles são figuras semelhantes, então mantém o ângulo. Então, Marina falou certo, né? Respondeu corretamente, logo nós estamos falando aí da alternativa C, né? Uma questão mais de investigar, você saber um pouco mais da teoria, tá bom? Agora vamos para a segunda questão, que é o seguinte, ó. Aplicando-se o triângulo ABC, obtendo-se um novo triângulo A', B' e C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente a ABC. Aí ele diz o seguinte: em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são, eu acabei de falar lá na questão 1, que na ampliação ou na redução, o único elemento que se mantém, que não é modificado, né, o seu valor, são os ângulos, não é isso? E que essas figuras, tanto para ampliação como para redução, eles são figuras semelhantes. Então, essa daí é teórica, é bem simples. A resposta correta aqui são os ângulos, né? São os únicos elementos que não, mesmo ele aumentando ou diminuindo, ou ampliando ou reduzindo, ele vai se manter o mesmo valor, tá bom? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão é o seguinte: a figura ABCD foi reduzida a partir de A', B', C' e D', utilizando o método de homotetia. A razão de semelhança é... Pessoal, eu tinha falado na aula anterior, quando se fala em razão de semelhança, nós estamos falando de fração, tá bom? Então é o seguinte, tome muito cuidado. A pergunta fala o seguinte aqui, ó. A figura ABC, eu estou falando dessa figura menor, a partir do A', B', C', D', utilizar o método de homotetia. A razão de semelhança é... Daqui esse ponto é chamado de centro de homotetia, tá? Então, observe, pessoal, que ele quer a razão que vai do A', B', C', D' para ABCD, tá?
Porque aí houve o processo de redução, a figura ABC foi reduzida, tá bom? Então é o seguinte, a partir, ou seja, essa daqui é a figura normal, né? E essa aqui é a figura reduzida. Então eu vou começar do maior para o menor, tá bom? O que foi que eu fiz? Eu escolhi um dos lados, tá? Eu preferi escolher o A', D', que vai estar para A para D, ou seja, eu vou ter aqui 6 está para 4, dessa forma aqui. Agora, se eu pego esse 6 e divido por 4, eu vou ter 1,5. Então, nós estamos falando aí da alternativa C, tá bom? Tome muito cuidado nessa questão da posição, tá, pessoal? Perceba, preste bastante atenção, o que é que ele está dizendo nessa questão. A figura ABC foi reduzida a partir de a linha B', C', D'. Então, a figura correta, a figura sem ampliação, é a figura maior, tá bom? E aqui, através da maior, ela foi reduzida, que é o A, o B, o C e o D. Então, a razão parte do maior para o menor nesta questão aí, tá bom? Agora vamos para a questão 4. A questão 4 é o seguinte: ampliando-se o pentágono. O que é um pentágono? É um polígono de 5 lados, tá, pessoal? Só para ir dinamizando aí a questão dos polígonos. Aí ele diz: ampliando-se o pentágono AFSOT, obtém-se um novo pentágono, A', F', S', O', T', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em AFSOT. Neste caso, podemos ampliar ou reduzir figuras. Neste procedimento, as figuras são irregulares, congruentes, semelhantes ou constantes. Pessoal, no caso da ampliação e redução, o único elemento que não se modifica é o ângulo. Por que mesmo, Seninha? Porque eles são figuras semelhantes, independente da sua ampliação ou redução. Então essa questão aí ela é teórica, logo é a alternativa C, tá bom? Vamos para a penúltima questão da nossa aula de hoje. Vamos agora, pessoal, para a nossa quinta questão, a penúltima questão da nossa aula, tá bom? É o seguinte, ele diz assim: o galo maior da figura é uma ampliação perfeita do menor. Então, aí ele deu aí as alternativas e aqui está a figura. Vamos analisar logo a letra A. Pessoal, ele está dizendo que A, que o O, P tracinho, que é esse todo aqui, ó, está para OP, logo ele é igual a OQ, está para OQ. Pessoal, percebam, maior para o menor, maior para o menor, então eles são iguais, né? Então a resposta correta para a quinta, ela foi bem simples, é a alternativa A, né? Bem tranquila. Ele não seria paralelo, pessoal, porque paralelo não tem o centro de homotetia, né? Ele estaria dessa forma e também não teria condições de fazer ampliação e redução. Perpendicular não, porque perpendicular ele tem uma formação de 90 graus aí, tá bom? Também não tem um centro de homotetia, tá bom? Vamos agora para a última questão da nossa aula, que é esta daqui. Mas antes, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as atualizações, divulga esse material com seus amigos, aqueles que gostam de matemática e aqueles que também vão fazer as ETEs, tá bom? Então, vamos parar de conversa, vamos lá trabalhar a última questão da nossa aula, que diz o seguinte: ao incidir um facho de luz sobre um anteparo na forma de um retângulo ABCD, ele está falando dessa figurinha aqui, foi projetada em uma parede uma silhueta na mesma forma, porém ampliada. Aí ele diz: observando-se a malha quadriculada, o que ocorreu após a ampliação foi o quê? Então, ele quer saber o que foi que aconteceu aí depois da ampliação. Pessoal, preste atenção. Aqui está o retângulo, tá? Eu vou começar pela altura, vou pegar pela altura, mas também você pode pegar pela base, tá? Se você perceber esse retângulo, aqui eu tenho 2 quadrados, né? A sua altura aqui, sua medida é 2Q, 2 quadrados, tá bom? Já a altura desse aqui, que é o anteparo, né? Que recebeu a sombra do retângulo, ele vai ter um total de 6 quadrados, tá bom? A pergunta dele aí, eu estou fazendo isso porque primeiro eu vou para a razão, tá bom? Sempre comece achando a razão, depois você vai ver perímetro, área, tá bom? Então vamos achar a razão dos seus lados primeiro, até porque a letra C aqui ele já fala de razão, tá bom? Então a gente está estudando aqui a letra C. Para achar a razão, pessoal, eu vou fazer o seguinte: essa aqui é a figura original, essa é a figura de ampliação.
eu vou pegar daqui, ó. Eu vou pegar a razão do maior para o menor, ou seja, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, se você percebeu, esse triângulo menor aqui, ele foi ampliado 3 vezes, né? O seu lado foi multiplicado por 3. Então, logo nós estamos falando aqui da letra C, ó. A razão de semelhança é igual a 3, né? Nós fomos direto na resposta, que é a letra C, tá bom? Então, é um assunto, o homotetia é um assunto tranquilo na prova da ETE, beleza, dá para você fechar de olho, fechar sem nenhum problema, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.